E, pessoal, já já vamos começar. Bom dia, boa tarde. Patologia nutricional e ambiental é a nossa aula de hoje. Bom, o que a gente precisa falar sobre patologia nutricional e ambiental? Por que ela é importante? Porque ela vai tratar de doenças que são causadas por fatores ambientais. Então, assim, doenças que se adquirem ao ar livre, no local de trabalho, em ambiente fechado ou em ambientes pessoais, também podem ser consideradas como doenças ambientais e nutricionais, que é o que a gente vê aqui, ó, exposição a agentes físicos e químicos, exposição a agentes ocupacionais, ambiente pessoal e distúrbios nutricionais. Bom, então é muito importante aqui a gente lembrar que a gente pode ter alguma exposição a alimentos, a gente pode ter exposição à água, a agente tóxico, a agente físico. Também inclui aqui tabagismo e etilismo, que nós vamos ver, certo? E existem ainda situações de grandes catástrofes, como, por exemplo, a gente teve Chernobyl, né, no Japão, teve Minamata, onde houve uma contaminação por mercúrio, né, e os peixes ficaram todos contaminados. Então, pode acontecer de ter uma exposição ocupacional desse tipo, mais não. Bom, as alterações climáticas também vão causar doenças, e a gente sabe que nos últimos anos a temperatura ambiental aumentou, cerca de 6 graus mais ou menos. E isso se deve ao efeito estufa, principalmente, e a, a atuação, não, mas assim, a ação errada nossa em relação, tá, aos cuidados que a gente deveria ter. Então, assim, ó, a gente tem um maior efeito em função do gás carbônico que é liberado, e ele é liberado na queima de combustível, por exemplo, aí na rua cheio de carros, enfim, tem o ozônio e tem o metano, tudo bem. Então, a gente tem esses agentes, junto com isso tem o desmatamento, também que favorece essa ação do dióxido de carbono, tá? A evaporação das águas, e aí a gente tem alterações climáticas. Bom, as alterações climáticas, o que elas vão fazer? Elas vão fazer com que o indivíduo acabe desenvolvendo algum tipo de doença. Por exemplo, doenças cardiovasculares, doenças pulmonares, principalmente em exposições ocupacionais, se tem muita doença pulmonar. Também as gastroenterites, que a gente pode adquirir uma gastroenterite por um agente infeccioso, tá? E desenvolver essa gastroenterite. Então, existem várias substâncias e condições ambientais que produzem doença nos indivíduos. Bom, essas substâncias, além disso, a gente tem a desnutrição também, né, que vai ser vista com o professor Pedro na outra aula, e eu vou ver hoje a obesidade, que também são situações mórbidas, assim, que vão levar à doença, certo? Por isso é importante. Vocês podem vir a serem médicos do trabalho, e aí vão ter que saber muito mais, mas também como clínico geral, essas exposições ocupacionais são importantes, tá? Para nós todos. Então, vamos ver mais algumas coisas aqui. Xenobióticos são substâncias que a gente pode inalar, pode ingerir ou ter contato com a pele e que vão nos causar algum tipo de doença. Aqui, de novo, o que eu tinha falado, ozônio, dióxido de carbono, tem o dióxido de enxofre também, né? O dióxido, aerossóis ácidos aqui, micropartículas também são poluentes comuns. O monóxido de carbono, por exemplo, ele tem é um gás irritante que tem uma afinidade muito grande com a hemoglobina. Então, o que ele faz? Ele se liga à hemoglobina, diminui o oxigênio,
né? Vai causar um certo tipo de hipóxia e asfixia e depressão do sistema nervoso. E aí o paciente acaba desenvolvendo edemas, hemorragias, tá? A lenha que a gente usa em lareira também pode ser tóxica para nós, não vamos esquecer disso. Ainda temos aqui, ó, o chumbo. O chumbo, ele pode vir a ser um contaminante de alimentos, pode, tá? Aí, as pessoas que trabalham com mineração, com bateria, com fundição, tá? Ou com tintas, aqui, ó, ele vai produzir também uma alteração do sistema nervoso. O paciente passa a ter problemas de neuropatias periféricas, anemia também. Aqui está o mercúrio, ó, que eu tinha falado em Minamata, a exposição de peixes que foram contaminados com o mercúrio. E aí, o fetinho das pessoas que comeram, eles acabaram desenvolvendo cegueira, surdez e alterações de sistema nervoso central, como paralisias, certo? Tem ainda, deixa eu ver se, aqui, ó, o arsênico. O arsênico está no solo, está na água, em produtos agrícolas, isso é importante, tá? E ele vai atuar também sobre o sistema cardiovascular, nervoso e trato gastrointestinal. Tem o cádmio, que está presente no solo, em baterias, em fertilizantes, e que é um causador de DBPOC e doenças renais. DBPOC é doença broncopulmonar obstrutiva crônica, tá? Dos solventes, olha só, aqui está o clorofórmio, ó, pessoal, que a gente usa muito no laboratório. Tem também o tetracloreto de carbono, que é um dos agentes etiológicos para leucemia e aplasia de medula. Como as substâncias, elas são, na maior parte das vezes, inaladas ou ingeridas, o metabolismo delas e a excreção acaba sendo por via hepática ou via renal, tá? Então, esses órgãos acabam sofrendo muito com isso. Tem os hidrocarbonetos policíclicos, que são o produto da combustão do carbono e do gás, e que também entram como fatores etiológicos do câncer de bexiga, de pulmão. E tem o cloreto de vilina. O cloreto de vilina, ele está envolvido com angiosarcoma hepático. E esse cloreto de vilina, ele é usado também em tintas. O angiosarcoma hepático, para vocês saberem, é uma lesão muito agressiva, maligna, que tem origem em anjo em vasos e que é muito rara no fígado, mas tem associação com esse cloreto de vilina, tá? Ambientes fechados. Ambientes fechados, ali a gente viu tudo que era no ambiente, no ar, que a gente pode ter como contaminante, mas a gente também tem ambientes fechados. De novo, o monóxido de carbono, que se liga à hemoglobina e vai causar hipóxia. O dióxido de nitrogênio, e o dióxido de nitrogênio, ele é encontrado em forno a gás, aquecedor com querosene, e também, como ele é inalado, ele vai causar lesões pulmonares, que aumenta a chance de infecções respiratórias, principalmente em crianças. O radônio, que a gente falou um pouco por alto, ele é um gás radioativo, da decomposição do urânio, é encontrado em Minas. E é uma das principais causas de câncer de pulmão em não fumantes, o radônio, não esqueçam. Tem as fibras de asbesto e sílica, tá? O asbesto presente em telha, cano, calha, e ele causa pneumoconioses, ou câncer de pulmão, ou mesotelioma. Primeiro, pneumoconiose são doenças causadas pela inalação de alguma substância, que pode ser asbesto, que pode ser sílica, que nós vamos ver mais adiante aí, tá? E mesotelioma é uma neoplasia que costuma dar ou no peritônio, ou no pericárdio, ou na pleura. Quando dá na pleura, a gente tem aquele mesotelioma grande, maligno, ele tem um efeito de encarceramento pulmonar, é uma lesão super agressiva,
tá? Que a gente vê. Bom, aqui eu coloquei a intoxicação pelo chumbo, ó. Ela dá essas linhas de chumbo que a gente chama, que fica na gengiva, tá? E também em osso, porque ele dá uma alteração no crescimento. Então, essa linha preta é a linha de intoxicação por chumbo, certo? Que nós falamos. O mercúrio pode dar estomatite, gengivite. Aqui eu botei uma foto em que o paciente tem uma gengivite, certo? Aí eu resolvi dar uma entrada na asbestose, também não muito, porque vocês ainda vão estudar na parte de pneu. Mas por quê? Porque pneumoconioses são doenças que vão aparecer para vocês em medicina do trabalho, ou em pneumo, ou em clínica geral. Porque os pacientes, eles se expõem a, né, a esse agente e vão desenvolver sintomas pulmonares, principalmente. Então, o asbesto é inalado, ele chega no pulmão, se deposita e vai causar sintomas, assim, ó, por fibrose pulmonar, porque ele vai destruir o pulmão, não tem como tratar. Então, ele vai causar essa dispneia, viu? É dispneia. Dispneia, tosse seca. Conforme vai evoluindo esse processo de fibrose e inflamação, o paciente passa a ter dor torácica, baqueteamento digital, né, que é aquele dedinho tipo a baqueta do tambor, né, que fica arredondado. Já numa fase bem evoluída, pode ter derrame pleural e hipertensão pulmonar, em função de perda de parênquima. Ele pode causar necrose do parênquima, e aí essa hipertensão pulmonar faz com que desenvolva o cor pulmonar, que vocês também já estudaram, que leva, né, a uma pressão, né, retrógrada lá para o coração à direita e faz com que se desenvolva uma insuficiência cardíaca, principalmente direita, né, e que vai levar a edema e várias alterações, como vocês já viram, alterações hepáticas, como congestão, aumento do fígado, congestão do baço também, né, edema de membros. Então, esse é o desfecho de uma asbestose, um desfecho bem ruim. Bom, quem pode inalar, então, o asbesto? Quem trabalha como encanador, como soldador, como eletricista, como carpinteiro, como minerador, ou que trabalha com material isolante. Esses estão sujeitos a inalar a sílica, o asbesto, e ter toda essa sintomatologia. Olha só o asbesto aqui, que bonito. O pulmão, ele tem umas áreas já enegrecidas, porque deve ter também antracose, áreas de fibrose, ele causa muita fibrose. Aqui está a antracose, aos pontinhos pretos. Isso mais rosadinho é o tecido fibroso, porque se deposita colágeno, tá? Fibra do asbesto, certo? São essas fibras compridinhas marrons, tá? Então, o asbesto, ele faz isso, ele provoca uma fibrose, um processo inflamatório e, quando mais severo, necrose. E aí a gente tem perda de função pulmonar. Aí, tá bem? Vamos ver. A sílica é outro componente de exposição ocupacional. E vocês podem ver aqui, onde que tem também em mineradores, né, principalmente dentro de túneis, quem trabalha em pedreiras, que faz corte de pedra, em jateamento de areia, o uso industrial da areia também, ou fundição, fábrica de vidros e cerâmicas, quem cava poço, né, pode também ter lapidadores. Então, tudo tem a ver aí com pedra, areia, né? Tem que cuidar, o paciente tem essa exposição. Claro que depende do tempo de exposição que ele tem, tá? Da intensidade dessa exposição também. Então, aqui, ó, existem formas de apresentação, uma aguda, uma bem acelerada e uma crônica.
não acontece, tanto no asbesto como na sílica, não é assim, inalou, daqui um mês tem, tá? Às vezes leva uma década para desenvolver. Então, tu pode ter uma forma aguda, que é alguns meses ou anos depois que se expôs à sílica, principalmente naqueles que fazem jateamento de areia, e que aí, quando é aguda, ele pode ter uma necrose pulmonar e evoluir para óbito. Pode ser acelerada, tem um período que ocorre entre uma forma aguda e uma crônica, digamos assim, entre 5 a 10 anos, que tem uma manifestação um pouco mais branda do que na aguda. E tem a forma crônica, que é a mais comum, como eu disse para vocês, às vezes leva uma década para desenvolver a sintomatologia, tá? Seria tipo um período de latência. E a evolução vai ser um pouco mais lenta, aquilo que a gente falou. Primeiro o paciente tem uma dispneia, né, que eu botei. Depois o paciente tem dor torácica, e isso pode evoluir, os sintomas podem evoluir bastante, tá? Mas são doenças ocupacionais e que a gente precisa saber. Olha que bonitinho aqui, ó. Olha o pulmão cheio de sílica, ó. Então, são grãos de sílica que a gente chama e que vai provocar cicatrizes. E a sílica fica lá na cicatriz. A cicatriz, vocês sabem que ela é feita muito com colágeno. Então, aqui ele aparece como essas imagens branquinhas no pulmão e vai surgir com o tempo. Não tem muito o que fazer. Na histologia, o que aparece é um nódulo de sílica, esse nódulo de fibrose. Não é um granuloma de corpo, pode até ter corpo estranho, mas assim, não é um granuloma imunogênico, como da tuberculose e da doença fúngica, por exemplo. Simplesmente é um nódulo com muita fibrose que se forma e processo inflamatório, ó, em toda a volta. Aqui tem congestão também, certo? Então, isso é o que a sílica vai causar. Se aqui tem fibrose, a gente tem destruição de uma parte do parênquima pulmonar, o que não é muito bom para a função pulmonar, tá? Aqui saiu sílica, tá? Aqui é cristal de sílica e esse a fibra do asbesto, que a gente viu lá. Aqui é visto a fresco e se faz por birrefringência. Mas esses dois são os principais. Sem contar que o asbesto, tá? Ele está envolvido com câncer, principalmente pulmão, tá? Bom, aí nós vamos ver tabagismo, obesidade e drogas. Tudo é droga, né? Bom, o tabagismo, se a gente for pensar, ele é uma causa, assim, de morte prematura. E o tabagismo, ele tem mais de 40 componentes dentro de um cigarro, tá? Depois tem uma fotinha esquemática, mas tem benzopireno, hidrocarbonetos aromáticos, nitrosaminas, aminas aromáticas. E o tabagismo, ele tem uma correlação muito grande com doenças cardíacas e pulmonares. E, assim, ó, a gente pode ter cardiopatia isquêmica, e aí cardíaca, em função do tabagismo, pode ter acidente vascular encefálico, pode ter doença vascular periférica, que são aqueles membros inferiores que ficam enegrecidos, ou os dedos, ou todo o membro, e a gente precisa retirar por necrose, tá? Principalmente nos pacientes diabéticos e que também têm hipertensão. Câncer de pulmão entra como um dos principais fatores e principalmente num tipo mais especial que é o neuroendócrino, que tem origem em células neuroendócrinas. E ainda no pulmão, ele também pode produzir o que nós vimos ali. Ele pode produzir enfisema, pode produzir um tipo de bronquiectasias, asma. Paciente que tem asma acaba tendo
uma doença mais severa por ação do cigarro. Tá? Cigarro não é bom. Aqui ó, é um desenho esquemático de doenças relacionadas com o uso do cigarro. As coronarianas, AVC, tem vários tipos de câncer, não é só pulmão, laringe, traqueia, tá? Câncer de pâncreas, de bexiga e de rim, no osso, o indivíduo acaba fazendo osteoporose. A gente, ainda bem que eu não fumo, ó, porque ele causa rugas, tá? Que a gente falou, ó, aterosclerose e doença vascular periférica, infertilidade e impotência. No útero pode haver prejuízo pro fetinho, né, com retardo de crescimento, justamente porque a nicotina se liga à hemoglobina, tá? E aí ocorre uma hipóxia e o feto não recebe o oxigênio necessário. Esôfago e estômago também, o cigarro está relacionado com o câncer desses dois órgãos. Opa, cadê a fotinho? Aqui eu pulei, será? Não. Tá. Então, eu coloquei que 90% das mortes de câncer pulmonar tem uma correlação direta com o tabagismo. Os riscos aqui de novo, tá? Por que que acontece esses riscos? Porque o cigarro, as substâncias do cigarro, elas aumentam a adesão e a agregação plaquetária. Isso provoca o efeito cascata de coagulação com a formação de trombos, tá bem? E isquemia, porque tu tem uma demanda muito maior do que o aporte de oxigênio, porque a gente sabe que então a nicotina se liga com a hemoglobina, tá? Ao mesmo tempo, a nicotina ela é um irritante brônquico dos cílios e impede que os cílios façam atividade e por isso ocorre uma inflamação crônica seguida depois do câncer. Bom, a aterosclerose também acontece. Outra coisa é que, como a nicotina ela vai chegar no cérebro, lá no cérebro ela também se une a receptores. E aí faz com que o paciente tenha taquicardia, arritmias, tá? Porque aí o cérebro também não está recebendo aquele oxigênio. E aumento de pressão arterial. Tá? Olha só que bonitinho aqui, ó, até tá miudinho. Nicotina, benzeno, arsênico, cádmio, acetato de chumbo, xileno, tolueno, butano, nossa, polônio, naftalina, acetaldeído. Você sabe que a naftalina é aquelas bolinhas que a gente bota assim, fica um cheiro horrível. Então, vários componentes na fumaça do cigarro, e todos eles vão ter uma ação sobre algum órgão. Bom, então, aqui o que a gente falou, das toxinas contra os cílios, diminui a depuração brônquica, infecção, e pode, se continuar a agressão, a gente tem aquela metaplasia brônquica, tá? E se desenvolve o câncer. Na gestante, aumento da carboxihemoglobina, porque a nicotina se ligou lá na hemoglobina, e faz uma hipóxia fetal. Ou a criancinha nasce com baixo peso, pode ser um prematurinho, a paciente pode ter abortamento em função do tabagismo, ou um descolamento prematuro de placenta também pode acontecer. Tá? Aqui nos problemas ocupacionais, ele tem um sinergismo com asbesto. Tipo assim, asbesto e radônio, que também entram como causas para câncer de pulmão, certo? Se a gente tem asbesto associado a tabagismo, aumenta em 30, 40 vezes a chance de desenvolver um câncer pulmonar. Temos de novo um prejuízo na cicatrização das úlceras pépticas, a gente tem uma diminuição também do aporte de oxigênio, exacerbação de sintomas de asma e bronquite, tá?
que a gente também já comentou. Então, o cigarro não é bom. Aconselho não fumar, mas é lícito, dá para chegar e comprar. Muito bem, vamos agora ao alcoolismo. O etanol. O etanol pode-se dizer que é um agente de abuso mais frequente em todo o mundo. E, assim, o paciente, para ter um nível de 100 miligramas por decilitro, tá? Quer dizer, ele precisa de 45 ml de etanol. Esses 45 ml de etanol equivalem a 90 ml de uísque, 550 ml de vinho e 1.100 ml de cerveja. O uísque está muito bom. Com 200 miligramas por ml, pessoas que não são acostumadas a beber ou não bebem com frequência, elas podem atingir um estado de embriaguez. Já, e inclusive com 300 a 400 miligramas, entrar em coma e morrer. Já um alcoolista, não. Ele tolera mais o efeito do álcool. E ele precisa, às vezes, de até uns 700 miligramas por decl para ter embriaguez ou coma, porque ele tem a indução da citocromo P450, tá? Que faz o seu metabolismo. Então, o metabolismo do etanol, como é que ele acontece? Ele é oxidado a acetoaldeído por ação de duas enzimas. A principal, que é a álcool-desidrogenase, que é produzida pela mucosa gástrica, e a catalase, produzida pelo fígado. Tá bem. Então, o que acontece? Tem esse sistema citocromo P450 do fígado também. Aí, o que vai acontecer é o seguinte, é que o acetoaldeído, ele diminui o NAD, que é nicotinamina, e agora esqueci, nicotinamina, adenina, dinucleotídeo, que é o NAD, tá? Então, ele diminui esse NAD, e isso faz com que aumente o depósito de gorduras no fígado. Tá, não vamos esquecer, então, que o metabolismo do etanol é assim que funciona. Ele tem uma ação aguda, que pode ser depressão do sistema nervoso central ou euforia. E com uso crônico, tem várias alterações que podem ter. Pode ter, inclusive, deficiência nutricional, porque o álcool é usado como uma fonte calórica e o indivíduo não se alimenta e fica desnutrido. Às vezes a gente olha de frente, eles têm um barrigão, mas se olha de lado, eles estão bem magrinhos e desnutridos, né? É uma questão. Então, na alteração hepática, vai acontecer o quê? Ele metabolizou acetaldeído, isso diminuiu o NAD, tá? E aí ocorreu mais acúmulo de gordura. Isso chama-se esteatose hepática, que nós já vimos, que forma aqueles vacúolos no fígado de gordura. Bom, esse vacúolo de gordura ainda é reversível, mas ele pode evoluir para um processo inflamatório de hepatite alcoólica, tá? A hepatite alcoólica pode evoluir para uma esteatohepatite, né, que é alcoólica, tá? Esteatohepatite e esteatohepatite com fibrose que faltou aqui, e depois a lesão irreversível, que é a cirrose. A cirrose é um momento em que ocorre uma alteração arquitetural do fígado, tá? E o fígado, ele forma vários nódulos encarcerados por fibrose. E quando o fígado tem cirrose, ele entra em insuficiência hepática. E todas as atividades de metabolismo, tá? Então, metabolismo, excreção, ficam todas prejudicadas. E aí, o que acontece? Ele tem esteatose, ele tem aumento da pressão porta, né, do sistema porta. Com o aumento da pressão do sistema porta, acaba desenvolvendo também as varizes esofágicas. Isso vocês vão estudar quando a gente vê cirrose.
acaba desenvolvendo congestão esplênica, hemorroidas, na barriga fica com aqueles vasinhos vermelhos em torno do umbigo, que se chama medusa, tá? Então, existem várias alterações em função do acúmulo de gordura que pode evoluir até uma cirrose. Também existe um aumento do catabolismo de gordura periférica e uma maior síntese de lipídios, tá? E diminuição da oxidação de ácido graxo. A gente deixa de ter o transporte das lipoproteínas aí, que ele precisa se ligar a elas para ser depurado, tá? Que é um sistema de excreção. Então, na hepatite alcoólica, ou existe toxicidade direta, porque o etanol pode produzir radicais livres em função do citocromo P450, né? E também pode produzir hipóxia. Então, seria uma ação direta do álcool. E né, a gente tem uma ação também irreversível, que a gente já viu que é cirrose. Primeiro, só 10 a 15% dos alcoólatras é que vão desenvolver cirrose, não são todos. Tá? Que é aquela regeneração que eu falei, micronodular, com faixas de colágenos e perda da arquitetura. Não é todo o bebum que vai evoluir assim. Sobre o sistema nervoso central, o sintoma aqui, ele é mais, agora sim, não é tão direto, por radical livre, por hipóxia. Como a bebida, né, produz ali uma deficiência de tiamina, que é a B1, começa a haver degeneração neuronal, gliose reativa, com isso atrofia cerebelar e dos nervos periféricos, e o paciente começa a ter ataxia, tá? Confusão, oftalmoplegia, síndrome de Wernicke ou Korsakoff, tá? Aí tem distúrbio de memória associado. Tem as alterações cardiovasculares, como vocês já viram também, a toxicidade direta no álcool causando miocardiopatia dilatada, a hipertensão arterial sistêmica, tá? E o povo costuma dizer que existe um efeito benéfico do álcool com doses baixas, porque ele tende a aumentar o HDL em doses baixas, tá? Mas não é por isso que a gente vai beber, certo? No trato gastrointestinal, por toxicidade direta, ele produz gastrite aguda. E também é um dos fatores etiológicos para pancreatite, tanto aguda quanto crônica. E a pancreatite crônica é uma das causas de adenocarcinoma pancreático, certo? As alterações musculoesqueléticas ocorrem por degradação da mioglobina. No sistema reprodutor, a gônada atrofia e por isso a infertilidade, tá? O câncer, ele tem associação, por quê? Porque esse produto da oxidação, que é o acetaldeído, ele age como um agente promotor no câncer. E o álcool não é responsável só pelo hepatocarcinoma. Ele entra no câncer de cavidade oral, ele entra no de laringe, ele entra no de esôfago, como eu falei, no do pâncreas, tá? Então, é fator etiológico para outras neoplasias. Bom, então, vimos o cigarro, vimos o álcool, que são lícitos, mas eu não aconselho, tá? Não é porque é lícito que a gente vai usar. E existem as drogas de abuso. A gente tem os depressores e os estimulantes do sistema nervoso. Então, os depressores, o etanol, que é o mais usado. Bom, aí vem os barbitúricos, como os benzodiazepínicos. O que acontece? A tolerância é rápida e logo o paciente acaba ficando dependente do medicamento. E se usar o barbitúrico com álcool, aí a chance de morrer é grande, tá? Os estimulantes, nós temos aqui o crack e a cocaína e as anfetaminas. A cocaína,
ela bloqueia a recaptação da catecolamina pelo sistema nervoso central e periférico, pode causar de uma forma aguda hipertensão, aumento de frequência cardíaca, euforia, e isso pode evoluir para problemas respiratórios, arritmias cardíacas e, inclusive, morte, tá? O uso crônico da cocaína é assim, ó, por exemplo, primeiro tem a euforia, mas, assim, usando cronicamente, os efeitos são muito ruins, porque o paciente começa a ter insônia, ansiedade, paranoia, o risco de infartar é grande, ter um AVC usando cocaína ou crack, tá? As anfetaminas têm efeitos muito parecidos com a cocaína. Também vai ficar eufórico, mas depois, tá? Tudo passa e aí começa a ter ansiedade, dificuldade de dormir. A ação das anfetaminas é nos receptores dopaminérgicos, tá? D4. Tem os narcóticos, que são analgésicos, que causam mais sedação, e tem a heroína, tá? A heroína, ela também vai causar bons efeitos e depois ansiedade, alterações de humor, náusea, depressão respiratória, e tem um problema com a heroína. O uso da heroína, EV, faz com que o estafilococcus, que faz parte da nossa pele, que a gente tem, como na maior parte das vezes o pessoal não usa com muita higiene a sua seringa, ele pode introduzir a seringa sem passar o alquinho, né? E com isso faz com que introduza o nosso bichinho na corrente circulatória e ele vai chegar lá no coração, nas válvulas cardíacas, certo? Causando o quê? Endocardite infecciosa, e isso é uma condição muito séria, quando tem a infecção das válvulas cardíacas ou toda a membrana do endocárdio, é condição de UTI aqui. Tem os alucinógenos naturais, cactos, cogumelo, cânhamo, que é a maconha, tá? A maconha tem um ingrediente ativo, que é o tetrahidrocarbinol. Ela também dá euforia e relaxamento, tá? E o LSD, que dá ilusões e alterações de percepção. Vocês viram que esse tipo de agente são agentes que eles parecem muito bons, mas eles provocam uma dependência para ter aquele efeito momentâneo e depois começa a ter um efeito muito ruim, tá? Então, abaixo, a droga é uma droga. Os agentes terapêuticos, bom, a gente tem estrógeno, que podem causar risco de alguns tipos de câncer, como o de endométrio e o de mama, tanto que em mama a gente diz assim, um dos fatores etiológicos é a menarca precoce e a menopausa tardia. Por quê? Maior exposição ao estrogênio, assim como pessoas que nunca engravidaram, tá? Anticoncepcionais orais existe uma controvérsia, porque antigamente a dosagem de estrogênio era muito alta e agora os anticoncepcionais têm uma dosagem muito baixa. Então, para fazer algum efeito maléfico, não é bem por aí. Claro que pessoas que venham a ter algum distúrbio da cascata de coagulação, elas devem evitar anticoncepcional oral, tá? Certo? Então, existe. E aí, nós temos, então, eu deixei um slide aqui de lesão por radiação, tá? Mas eu vou, inclusive, tirar, porque isso é a aula do professor Pedro. Eu tinha na minha aula, mas ele vai falar em radiação para vocês. A obesidade é o nosso outro assunto. O que é a obesidade? Bom, obesidade a gente sabe o que é, mas existem várias classes dependendo do índice de massa corporal.
Então, onde ele pode ser normal, pode ter um sobrepeso, uma obesidade leve, uma obesidade moderada ou uma obesidade extrema, tá? Abdômen e flanco é a obesidade superior, e isso tem efeito pior para a saúde do que a obesidade inferior, que é da nádega e das coxas, e eu tô mal nessa, né? Bom, então aqui tem os valores, aumento de circunferência abdominal, que a gente considera para obesidade, mais de 102 centímetros para homem e mais que 88 centímetros para mulheres. O índice cintura-quadril, um aumento de 1 em homens e de 0,88 em mulheres. Isso aqui quer indicar o quê? Uma obesidade, um maior risco de diabetes mellitus, acidente vascular encefálico e doença coronariana. Tá? Vamos para o próximo, next. Opa, não foi. Aqui, a obesidade. O apetite, o gasto energético e secreção de hormônios, eles têm uma regulação pelo sistema gastrointestinal e pelo tecido adiposo, tá? O sistema gastrointestinal, ele libera a grelina e o tecido adiposo, a leptina, que vão atuar no cérebro. E aí vem um comando aqui, né, de gasto energético, de apetite e secreção de hormônios. Então, só para vocês saberem que o que controla esse nosso apetite é leptina e grelina. Tá? Quais são as complicações da obesidade? Doenças pulmonares, tipo apneia do sono, tá? Doenças hepáticas que não são causadas pelo álcool, porque a gordura hepática ou a esteatose também aparece em indivíduos obesos ou com diabetes mellitus, que têm alterações metabólicas, tá? Anormalidades ginecológicas, como alterações menstruais, por exemplo, hipertensão intracraniana, catarata, as doenças cardíacas coronarianas, câncer também, obesidade entra como fator etiológico na mama, no endométrio, entre os outros aqui. Flebites, tá? Por causa da estase venosa, o paciente pode fazer mais aquelas úlceras de estase na perna. A artrite também é prejudicada pela obesidade. Então, esses são efeitos de obesidade. Eu não falei aqui, mas a gente tem também o contrário, a gente tem os efeitos causados pela anorexia, tá? E aí a gente tem uma desnutrição com catabolismo muito severo, em que existe perda de massa muscular e de gordura, e alteração de albuminas. Mas o foco é mais ou menos esse. Então, pessoal, a nossa aula, ela termina aqui. Eu queria me botar maior ali. A nossa aula termina aqui. É uma aula muito simples, muito tranquila, como vocês estão vendo. Tá? Tudo que vocês também já sabem, mas importante, saber que doenças ambientais são doenças que a gente está enfrentando aí, inclusive agora, tá? Por exposições. A gente tem drogas, e aí a gente tem álcool, tem tabaco, tem drogas ilícitas, tem medicamentos que também podem atuar como drogas, e a ação também de obesidade. São coisas que nós vamos conviver sempre. A obesidade tem aumentado muito, né? Os problemas cardiovasculares, de uma certa forma. Então, pessoal, a próxima aula, ou a segunda aula, que é de patologia nutricional e ambiental, vai ser dada na sequência pelo professor Pedro. Espero que vocês tenham aproveitado, tá? E até a próxima aula. Opa, não é assim, não.